Boa tarde, Ronald. Primeiramente, gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite. O Ronald é professor da UERJ, ele fez doutorado na UF com o professor Haroldo Clark e fez um pós-doutorado na Universidade Federal do Piauí. Hoje ele vai apresentar para a gente o trabalho Problema do tipo Kirchhoff com restrições sobre os dados iniciais. Eu passo a palavra para você, Ronald, lembrando que você tem 30 minutos de apresentação. Tudo bem, Reginaldo, muito obrigado. Bem, boa tarde, pessoal. Desculpa pelo atraso no início. Bem, é o seguinte, eu vou apresentar um trabalho aqui, né, que trabalhamos junto com o meu orientador ainda, né, o professor Haroldo Clark, tá? Bem, a modo de introdução, eu vou começar falando aqui sobre um fenômeno natural que todo mundo conhece, né, que todo mundo pelo menos tem ideia, que é só, por exemplo, sobre a propagação das ondas, né? Então, a gente estuda na graduação esse tipo de equações e é muito conhecido, né? Então, a equação, né, que modela esse tipo de fenômenos é bem sabido que é dado por essa equação, chamada equação da onda. Nesse caso, por ser uma equação apenas numa dimensão, né, chama equação da onda unidimensional, certo? Então, para nós ter uma ideia, né, quando se tenta ver, por exemplo, como é deduzido esse modelo, por exemplo, se leva em consideração muitos fatores físicos, né? Por exemplo, você supõe que a tensão no momento da oscilação seja constante, por exemplo, né? Outro dos fatores que a gente leva em consideração, por exemplo, a densidade, que se mantenha constante. Justamente por causa disso, aqui aparece uma constante, né? Bem, quando a gente se tenta, por exemplo, manter a tensão constante durante as oscilações da corda, por exemplo, né, quando vai oscilando, temos a famosa equação de Kirchhoff. A equação de Kirchhoff é uma dimensão, certo? Nesse modelo daqui, particularmente, né, ainda é considerado, por exemplo, se a gente considera a oscilação de uma corda, a corda homogênea, então ainda a densidade é mantida constante, mas já a tensão já é mantida variável. Então, esse é um modelo que descreve esse tipo de fenômenos. E aqui nós podemos observar algumas constantes, né? Aparece a tensão na porção de repouso, aparece aqui alguns constantes próprias do material, por exemplo, o modo de John. O que mais interessante aqui é ressaltar, ou pelo menos indicar a importância, é que esse término não linear que aparece aqui é justamente pelo fato que durante a oscilação das cordas, a tensão é variável. Bem, outro dos modelos que eu queria apresentar aqui é um modelo também que talvez já é bem conhecido, chamado talvez a equação de telégrafo, né? Que nada mais que a equação da onda com o término dissipativo. Como a gente observa aqui no primeiro, aparece exatamente a equação da onda. Esse terceiro termo que aparece aqui é um termo que funciona como amortecimento interno, atuando, né, inteiramente na equação da onda, né, não permitindo. Por exemplo, a gente pode supor, por exemplo, ou pelo menos podemos levar em consideração o efeito do ar, né? Quando as ondas começam a oscilar, então o ar não permite, então tem uma resistência ao movimento, então aparece esse termo daqui. Bem, no seguinte, queria lembrar todo mundo já deve ter ouvido falar do professor Adalto Medeiros, né? Porque daqui para frente, tudo que eu vou falar, tudo que eu vou dizer, basicamente é o que ele já pesquisou, o professor Adalto Medeiros, né? Eu tive o prazer de conhecer a ele, eu tive o prazer de falar algumas coisas e aprender dele, né? Porque ele foi parte da banca do mestrado e doutorado, então
foi baseado todo que eu trabalho, que eu fiz, foi baseado basicamente nas pesquisas deles. E eu acredito que tudo que vou falar daqui para frente, o pesquisador que mais trabalhou nesse assunto é muito provável que seja o professor Adalto Medeiros. Né? Então, o seguinte, justamente, tem um trabalho que é importante, do professor Adalto Medeiros, do professor Juan Lima e do meu orientador, professor Haroldo Clark, né? Eles justamente pesquisaram esse modelo 4. Então, a diferença dos outros modelos que estão atrás é que esse modelo, por exemplo, já descreve um fenômeno, né, de uma corda vibrante, digamos, né, com extremidades fixas, né, onde eles já mantêm a densidade variável e também a tensão variável. Então, o motivo pelo qual aparece aqui um termo, né, que funciona como amortecimento, e todo esse término não linear que aparece aqui justamente é pelo fato ou pela consequência, né, da variação da tensão e a suposição, né, de pequenas deformações. Então, ainda mais, esses pesquisadores, tanto o professor Juan Lima, como o professor Haroldo Clark e o professor Luiz Tadashi Medeiros, eles generalizaram esse problema e estudaram exatamente esse modelo. Aonde essa M que aparece aqui generaliza o termo não linear da equação da onda, e esse rho generaliza o amortecimento interno o amortecimento interno que atua nas oscilações das ondas. Note que essa M é colocado, né, como uma função, como soma de duas funções, e por tratar de uma generalização, aqui já o ômega, né, é um conjunto aberto limitado de Rn, com fronteira suave, né? E Ronald, só te interromper um minutinho, porque o seu som está muito baixo, se você puder falar um pouquinho mais perto do microfone ou um pouco mais alto para a gente ouvir melhor, seria bom, tá? Tá. Agora tá me ouvindo melhor? Se falar um pouquinho mais alto, melhor. Tá, peraí, eu vou ver se eu consigo. Alô, agora tá me ouvindo? Sim, tá bom. Agora tá melhor. Tá bom, então. Bem, nessa pesquisa, né, os professores que já citei, eles estudaram a existência de soluções, né, soluções globais fortes, estudaram a unicidade de soluções e uma taxa de decaimento. Né? Então, baseado nessas equações que nós temos mencionado, não, desculpa. E outra coisa, aqui, né, queria falar um pouco da história desses modelos, né? Tem um modelo bastante pesquisado, né, bastante estudado por alguns professores, né, e queria mostrar algum tipo de pesquisa, dependendo. Nós temos aqui uma equação, dependendo do tipo de M, né, quando M depende de X, quando M depende apenas de T, ou quando M depende apenas do terceira variável. Então, existem trabalhos que lidam com esse tipo de pesquisa. Por exemplo, né, problemas do Kirchhoff com coeficientes constantes. Nesse caso, a M apenas depende da terceira variável. Então, existem trabalhos, né, por exemplo, soluções locais para os dados iniciais na classe de Sobolev, né? Ou seja, nesse caso, determina apenas soluções locais. Esses, alguns autores que eu conheço, né, Medeiros, Miranda, e existem trabalhos que estudam ou determinam soluções globais com restrições sobre os dados iniciais, que é justamente agora nosso caso que nós vamos tentar estudar. E existem soluções globais com termos dissipativos. Quando você trabalha com termos dissipativos, né, aí os autores, né, como se mostra aqui, alguns deles, não deu para colocar todos, eles também determinam uma taxa de decaimentos na energia. E existem outros trabalhos, né, onde lidam quando a M é uma função que depende de T, de lambda, alguns só de X e lambda, e outros de X
são muito poucos trabalhados esse tipo de equações, mas tem alguns autores que lidam com esse tipo de trabalho, né? Que Emília Miranda, Cristóvão Lima, que já tem trabalhado com esse tipo de equações, né? Além de garantir a existência de soluções, também é estudado o comportamento assintótico dessas soluções. Um ótima referência, um ótimo trabalho onde a gente pode encontrar sobre esses trabalhos é justamente um artigo que foi publicado, né, pelo professor Adalto Medeiros em 2012. Tá? Então, o que nós propomos, baseado nisso, é estudar a seguinte equação. É uma equação do tipo Kirchhoff, né, onde a m vai permanecer com as variáveis xt e essa integral daqui. Mas o mais interessante que temos, pelo menos, conseguido resultados, talvez motivo pelo qual, né, esse trabalho foi publicado em 2018, nós temos desconsiderado o termo do amortecimento. E mesmo assim temos conseguido a estabilidade assintótica, que eu acho que foi a parte talvez mais central do trabalho, né? Então, vamos ver como que se tenta resolver esse tipo de problemas, como que a gente tenta resolver. Não vou entrar muito em detalhes, né? Mas vou fazer uma passagem geral como que se resolve esse tipo de equações. Tá? Bem, a gente começa dando algumas hipóteses sobre a função m, né? Por exemplo, que a função m seja de classe E1, que a função m seja limitada inferiormente por uma constante, superiormente por uma função crescente. Ainda mais que a m seja escrita como soma de duas funções, né? m1 e m2, onde a m1, né? A derivada com respeito a tempo é estritamente negativo. E as normas das derivadas de m2 com relação ao tempo seja também limitada por uma função crescente, e a derivada de m com relação à terceira variável também será limitada por uma função h de classe E1, claro, crescente. Bem, nós impomos essas condições e determinamos a seguinte resultado, né? Suponha que m satisfaz as condições já estabelecidas. Impomos para os dados as condições iniciais, né, o 0 e o 1, está nessa classe de Sogler, ainda satisfaz essa desigualdade 8, aonde C é uma constante, que é o máximo de todas essas duas constantes, e K0 é a soma dessas constantes, onde essa constante aqui, a norma é L2, tá? Então, justamente por causa dessa limitação que nós temos aqui, nós chamamos o problema de Kirchhoff com restrição sobre os dados iniciais, né? Porque a gente está tentando impor uma condição sobre os dados iniciais, mas restringindo o tamanho, mais ou menos, aqui. Embora está aqui, tem composição de funções, mas a gente impõe uma condição enorme. Né? Uma vez suposto toda essa condição daqui, nós garantizamos a existência de uma função 1 que satisfaz o nosso problema. E ainda mais, tem essas regularidades, né? Que a U está nessa classe de Sogler, a sua derivada nessa classe e a sua segunda derivada nessa classe. Só para lembrar que aqui que essas derivadas são todas no sentido das distribuições. Com tudo isso daí, a gente garantiza a existência das soluções, mas para poder garantizar a unicidade, precisa-se ainda de uma condição a mais. Para isso, nós precisamos pegar uma função contínua crescente, né, tal modo que limita a gradiente de m, mas essa gradiente só apenas com relação ao espaço. Uma vez tendo suposto essas condições, né, a gente garantia-se a unicidade das soluções. Tá bom? Então, uma ideia é como tentar determinar essas soluções, é a nossa pergunta. Né? Então, a gente vai fazer apenas passagens importantes, basicamente, de como que se enfrenta esse tipo de problemas.
Então, a prova é baseada no método de Lyon-Fayette-Galerx, né, e de compacidade, que é um método de aproximação. Ela é organizada nas seguintes seções, né? Soluções aproximadas do problema, estimativa das soluções aproximadas, passagem ao limite, verificação dos dados iniciais e a unicidade de soluções. Então, vamos fazer algumas passagens, mas de modo resumido, sem entrar em muito detalhe, porque os contas são bastante enormes, então vou tentar ver o que antes queria mostrar esse teorema, quer dizer, mencionar, né, sobre a existência de uma base hilbertiana de L2, né, que satisfaz todas essas condições daqui. É um teorema que pode ser encontrado em qualquer livro clássico, talvez do Evans, desses, né, onde nos garantisse a existência justamente de uma base hilbertiana de L2. E a partir dessa base, a gente consegue criar bases para HCl1, para H2, dependendo da regularidade da ômega no caso. Né? Esses valores daqui são chamados autovalores do operador laplaciano e W são as autofunções associadas. Então, como que nós começamos a resolver esse nosso problema? O que se faz primeiro, se pega essas bases hilbertianas de L2, né? E desde que a fronteira é de classe C2, essas funções estão H2. Então, nós pegamos um subespaço formado por n vectores de L2 e nós vamos tentar procurar umas soluções UM indo desse intervalo 0Tm, 0T, AVM, expressado por essa combinação de tal modo que ela satisfaz essa equação diferencial A2. Então, note que aqui, e obviamente satisfazendo essas condições iniciais no tempo C, né? Que convergem para os dados iniciais, o 0 e 1. Agora, note que na equação 2, a gente sabemos a existência dos dados, né? Então, nós temos o trabalho de determinar o G, essas funções daqui, o G. Então, como que se faz isso daqui? O que se faz é se transforma em uma EDO, e pelo teorema de Caratedori, a gente consegue determinar essas funções G, J, M, de tal que a soma, né, finita satisfaz esta equação aqui. Tá? Então, uma vez tendo garantido, infelizmente, não sabemos tanto o teorema de Caratedori, são resultados locais. Então, a gente precisa estender essas nossas soluções. Então, para isso, precisamos fazer uma estimativa. Então, vamos fazer uma estimativa. Aqui vou resumir um pouco também. Né? No problema aproximado, eu dando B igual menos o laplaciano, eu chego a uma desigualdade desse tipo. Onde o Km é nada mais que toda essa soma, e os gama m, né, é a soma de toda a expressão, certo? O gama zero, esse número, que na verdade é positivo, tá? Então, a chave aqui é justamente provar que essa daqui seja positivo. Aí consigo limitar a derivada daqui. Então, tem um lema que a gente prova, que também não vou entrar em detalhes da prova, mas que a gente prova que justamente essa sequência de funções é limitada por esse termo daqui. Ainda mais, essa é limitada para todo o tempo maior ou igual que zero. Bem? Então, uma vez tendo provado isso daí, a gente consegue provar a limitação dessa sequência de funções. Nessa classe, a sua derivada nessa classe L infinito 0TH01 e a sua segunda derivada no L infinito 0TH. Então, até agora, a gente não temos uma ideia de uma solução, né? Então, tem um teorema, chamado Teorema de Vanach-Bourvacquet, né? Que trata sobre a compacidade das bolas unitárias, mas na topologia fraca estrela.
esse teorema, aliás, uma das consequências desse teorema nos permite extrair uma subsequência de tal modo que convergem a uma função que ainda está nesse espaço, mas de modo fraca estrela. Então, aqui já eu coloquei diretamente que ela converge aqui, que a sua derivada converge nessa, mas esse trabalho não é tão simples, né? Porque a gente prova que essa converge para U, depois pode ser para uma V, e a gente se passa a uma derivada no sentido das distribuições, e a gente consegue se provar justamente que essa daí consegue converger na topologia fraca estrela nessa derivada. Então, essa função limite, na verdade, é um candidato à solução, e que, na verdade, na secção passagem ao limite, a gente consegue provar que justamente essa é a solução do nosso problema. Certo? Bem, o seguinte teorema, né, como temos falado, trata sobre a estabilidade assintótica da energia, que basicamente diz que a energia do sistema é dada aqui pela equação 19. Então, essa energia satisfaz a equação 20, que podemos observar, né, que é limitada exponencialmente por uma função exponencial. Então, quando t vai crescendo, essa daqui vai indo para zero, mas exponencialmente. Certo? Onde a constante K0 é definido mais sistemático, que colocou mais na frente. Não, temos definido no teorema de existência, e o epsilon que é o mínimo dessas duas constantes. Então, o mais interessante, talvez, é que nós temos encontrado essa estabilidade da energia sem um mecanismo de amortecimento, que foi, eu acho que a parte mais interessante quando foi submetido para publicação, né? Foi aceito em 2018. Então, como que uma ideia de como que se faz essa prova é o seguinte: analogamente, como tem feito na estimativa 1, a gente chega a uma desigualdade desse tipo, para todo tempo maior ou igual a zero, onde K é essa soma daqui. Então, o que se faz, se introduz uma função, né, como sendo esse o produto da U', com a Laplaciano de U, e se faz uma perturbação de K que é essa K, e εb, essa função. Então, o que a gente faz é que essa K, né, pela escolha dessa perturbação, na verdade, ela se encontra em essas duas funções daqui. Agora, o tarefa todo vem agora e mostra justamente que K em T, né, ela já é limitada pela função exponencial. Então, usando as hipóteses estabelecidas sobre a função M, usando a desigualdade Cauchy-Schwarz, a gente consegue provar que justamente a sua derivada desse K' epsilon é menor que todo esse termo. E daí a gente tem, não é difícil provar que justamente essa K perturbada já satisfaz a mais ou menos o que a gente queria, né? Então, mais uma vez, utilizando a desigualdade 23, eu consigo provar essa desigualdade 24. E notando que a nossa energia é menor que esse termo daqui, a gente justamente consegue provar nosso teorema. Bem, agora eu queria comentar um pouco sobre o seguinte fato, né? A gente temos trabalhado para um mxt lambda, entendeu? Em caso particular, por exemplo, se mxt lambda fosse do jeito P1 por lambda, quer dizer que é uma função de identidade na terceira variável, né? Então, nosso problema ficaria desse jeito, né? Com condições iniciais satisfazendo. Então, uma pergunta natural seria, né?
podemos mostrar a existência de soluções globais sem qualquer mecanismo sobre restrições sobre os dados iniciais? Porque note que toda vez que nós queremos determinar a solução desse tipo de problemas, sempre se impõe alguma condição sobre os dados iniciais. Sendo que aqui M já assumiu, praticamente a gente não tem mais alguma condição sobre ele. Então, esse problema daqui, que na verdade, no fundo, assim, a gente tenta responder, é que é um problema ainda em aberto. Problema que já tentamos, mas não estamos conseguindo. E já foi proposto, inclusive, esse daqui há mais de 50 anos, pelo Linus. Inclusive, está num livro que eu vou mostrar a seguir, né? Então, se alguém tiver interesse de poder pesquisar esse tipo de problemas, né? Aqui tem um problema aberto, interessante, e que pode ser respondido, ou pode ser pelo método que a gente também expôs, né, o FAE do Galerkin, ou pode ser algum outro método, né? Mas sempre levando em consideração que não se deve ter alguma restrição sobre os dados iniciais. Bem, resumidamente, eu queria falar sobre esses assuntos, né? E queria mostrar algumas bibliografias aqui, né? Justamente que eu usei nesses trabalhos do professor Lima, com Medeiros, né? E alguns livros aqui, justamente, o livro que estou falando, que essa questão ainda está aberta, está se encontrando nesse livro de Linus. Eu não lembro a página, mas é um problema interessante a ser seguido, entendeu? A ideia de nós é sempre assim, tentar responder, mas até agora a gente está tendo dificuldade. Bem, só isso que eu queria falar. Desculpa, porque realmente acho que aqui não está bem meu áudio. Queria fazer o mais rápido possível para não ficar muito chato minha apresentação. Obrigado. Eu que agradeço, Ronald, foi muito boa a apresentação, você foi no tempo certinho, né? Eu acho que foi até mais rápido, né? Não passou, não. Não se preocupe com isso, não. Mas muito boa apresentação, queria agradecer novamente, né? Você ter aceito o convite para participar do nosso evento. Aí vou passar as perguntas agora. Alguém tem alguma pergunta ou comentário sobre o trabalho? Pode falar no chat ou abre o microfone. Ronald, ¿ten cómo ir al programa, a tu programa principal, al teorema principal, por favor? Ok. Isso aí. Ah, sí. Y la ecuación, ¿ten cómo votar la ecuación, por favor? Solo la ecuación la ecuación que usted está abordando. Aí, a equação 6. Sí. Ah, sí, você aborda el caso bien más general, ¿no? Parabéns, legal. Es el caso dependiendo de X, T, omega, ¿no? Dos três variáveis. Legal, legal. Hay algunos problemas que se están abordando actualmente dentro del contexto de problemas parabólicos. Y se está abordando problemas cuasi lineales. O sea, por ejemplo, m de x t, en lugar de aparecer la integral del gradiente, la gente está botando u puro, o gradiente de u. Sin necesidad de x y de t, solamente porque con x y t complica, ¿no? Solamente en lugar de integral de gradiente, botar u, por ejemplo, o gradiente de u. Yo pienso que usted puede conseguir con sus técnicas, porque usted tiene la integral de un gradiente de u cuadrado, y eso me parece que es tan compatible como botar un u, un cuasi lineal con u. A gente tem mexido muito em parabólicas, mas em hiperbólicas casi como que dimos una parada, porque la gente estaba viendo algo de control. Yo acho que você podría tentar, es capaz de dar m de x t u, solamente u puro. Sin a la gradiente, ¿no? Laplaciano de u. Me parece que con sus técnicas es probable que você consiga, porque você está tomando la integral del gradiente, ¿no?
Provavelmente grau de complexidade estava equivalente a botar U puro aí dentro. Acho que seria uma excelente ideia se você fizesse, um problema interessante. Ok. Era só essa observação. Muito boa a tua palestra, gostei. Bastante clara, limpinha. Gostei, parabéns. Ok, professor, graças. Era só isso. Mais alguma pergunta, gente, ou comentário? Bem, se não tem nenhuma pergunta, gostaria de agradecer novamente o Ronald por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Ronald. Excelente palestra.